Atos capítulo 4, verso 23 até o 31. Observe que tem um título, a Igreja em Oração. Faremos a leitura nesse instante. Atos 4, 23 a 31. Diz assim então a palavra de Deus: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, tão especial diante de Ti. Podemos, ó Deus, exaltarmos o Teu nome, reconhecermos a Tua graça sobre nós. Também temos o privilégio de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e assim podemos, ó Pai, dignificar o Teu nome. Agora, Senhor, a Tua palavra aberta diante de nós, dá-nos compreensão dela, dá-nos entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, abre, Senhor, o nosso conhecimento para absorver os princípios dela e assim, meu Deus, estarmos, ó Pai, sendo enriquecidos e agraciados pela Tua direção, por Tua voz, por Tua palavra. Fica com os Teus servos, fica conosco, nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, realmente produza os efeitos necessários no nosso coração, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos frios com relação à Tua palavra, mas que ela, Senhor, tenha plena liberdade, Senhor, de vasculhar os nossos corações, de achegar-se profundamente, Senhor, ao mais íntimo recôndito do nosso coração, ó Deus. E lá no mais profundo da nossa vida, Senhor, realmente produzir o efeito pela qual ela é mencionada pelo Senhor, ó Deus, com poder e graça, transformar a nossa vida e mudar o nosso ser. Pai querido, em nome de Jesus, a palavra é Tua, Senhor, o Senhor é o autor, ó Deus, das sagradas letras. Pedimos então que o Senhor venha, Paizinho, a realmente mudar a nossa vida e coração através dela. É em nome de Jesus que nós oramos nesse instante e humildemente nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, ajuda-nos, faz a Tua obra, é o nosso desejo nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, é um texto, assim como muitas partes da Escritura, de continuidade de eventos, principalmente nos relatos históricos. Atos é um livro de relato histórico, ou seja, aquilo que é registrado são acontecimentos que houveram no passado, nesse caso no início da igreja, quando ela é instituída por Jesus, mas agora começa a realmente começa a avançar ao longo da caminhada da região, não só territorial, mas avançando os corações, as vidas, as pessoas que vão sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E esse livro relata então esse início, essa explosão inicial, esse avançar da pregação dos discípulos, do testemunho dos primeiros cristãos e também agora realmente das primeiras ações contrárias à vida dos discípulos e também à palavra de Deus. Nós vimos já anteriormente que pós a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, Pedro prega o seu primeiro sermão, e ali há um número de conversões espantosas, 3.000 pessoas aderem ao Evangelho, são batizadas, começam a fazer parte da igreja cristã, claro, ainda aprendendo da palavra, da vontade de Jesus, conhecendo o Evangelho. E em determinado momento daquele tempo onde já viviam os convertidos, sempre caminhando de casa em casa, sempre louvando ao Senhor, sempre
partilhando o pão, aprendendo da doutrina dos apóstolos, né? Sempre em oração, sempre caminhando juntos numa comunhão maravilhosa e, vamos dizer assim, quase que perfeita, né? Só não é perfeita porque é entre seres humanos e há realmente sempre coisas a se ajustar, né? Mas o fato é que a igreja vivia realmente um momento maravilhoso, até o dia em que Pedro e João vão ao templo para uma hora da oração, a hora terceira, a hora da tarde, e lá eles então, uma vez sendo um mendigo, né, um coxo ali, esmolando, ele não podia caminhar, não podia trabalhar, não podia fazer absolutamente nada, eles dão de cara com esse homem pede uma esmola e Pedro simplesmente dá-lhe uma palavra, né, e ele é então curado no nome de Jesus. A alegria desse homem é tanta, ele não se contém em louvores ao Senhor, ele adentra ao templo e exaltando o nome de Deus, né, glorificando ao Senhor, causa um pequeno tumulto, acho que foi um grande, mas vamos dizer assim, né? Um pequeno tumulto ali no templo, os sacerdotes não gostam daquilo, o capitão com os soldados do templo, né? Não eram os romanos, mas os guardas do templo, os diáconos da época, né? Chegam e veem aquele tumulto, aquela bagunça, querem refrear aquilo que está acontecendo, mas já era um pouco tarde, prendem João e Tiago, que ficam presos até o dia seguinte, né? Antes disso, Pedro dá um segundo sermão, né, quando ele fala no alpendre ali, de Salomão, e ele diz algumas palavras a respeito daquilo que ele já havia mencionado no primeiro, acerca da salvação em Cristo Jesus, e aí logo eles são presos então, e Pedro é questionado junto com João, em nome de quem eles fazem aquele tipo de coisas, né? E eles então respondem mais uma vez, terceiro sermão de Pedro a respeito de Jesus, da salvação, né? Jesus como Senhor e Salvador, o único nome, né? O único nome que pode realmente produzir o efeito de salvação sobre a vida das pessoas. Pedro mais uma vez testemunha, mais uma vez declama, mais uma vez prega, mais uma vez o evangelho é anunciado. Mas as autoridades do templo não têm piedade, imbuídas do desejo de poder, né? Também com certeza com o poder, riquezas, prestígio e uma série de outras coisas, apesar de não terem encontrado nada de errado em Pedro e nem em João, nem na cura de um homem, não terem visto nada que desabonasse o acontecido, ainda assim por causa da sua posição, por causa de toda a religião de sua época, estar nas mãos dele toda a organização com relação àquela condução ou condição, eles então acabam ameaçando os discípulos. Eles dizem, olha, vocês não falem mais no nome de Jesus, vocês não mais façam isso, vocês não façam absolutamente nada, né? E com muitas ameaças, com repreensões, e na semana passada eu ainda falei, só não foram castigados porque realmente não encontraram nada para castigarem os discípulos, porque temiam o povo, um milagre havia sido feito, o povo estava contente, glorificando a Deus, e eles não tinham por que castigar os discípulos, mas tinham muita vontade. Mais uma beiradinha e certamente o couro ia comer, o lombo realmente ia ficar como as costas de Cristo, ou como Paulo também recebeu açoites, né? Não aconteceu com eles também por um milagre ali. E quando eles são libertos e soltos, uma vez que a acusação não tinha provas suficientes, né, para condená-los ou castigá-los, começa esse episódio. E esses irmãos, então, primeiramente vão à igreja, né, e compartilham com a igreja, os demais discípulos, né, os membros reunidos, a respeito do que disseram os sacerdotes para que eles não falassem no nome de Jesus. E a primeira coisa que a igreja faz nesse instante é orar ao Senhor, dirigir ao Senhor algumas palavras de oração, né? É claro que talvez não tenha orado exatamente assim, ou alguém orou audivelmente assim, foi registrado, mas o fato é que esse era o teor da oração dos discípulos, quando eles então pedem a Deus para que o Senhor entre com providências com relação àquilo que foi mencionado, e diz o final do texto que algumas coisas aconteceram. Eu queria falar então nesses 2 dias, dessa quinta e na outra, um pouquinho a respeito dessas duas coisas. Eu vou falar um pouquinho nessa hora, ou melhor, nesse dia, nessa quinta-feira, a respeito do que os discípulos fizeram, e na semana que vem eu vou falar a respeito do que Deus fez, ou como Deus faz, ou como Deus age. Primeiro, o que fizeram os discípulos, e na semana que vem, o que Deus fez a partir, então, dessa condição, né?
E então a minha mensagem tem 2 títulos, vai ser metade para cá e metade para o outro dia. Primeiro, o título de hoje, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Deixa eu até espiar o outro aqui para dizer para você. E a outra vai ser um Deus Todo-Poderoso. Então são os 2 títulos da mensagem, mas eu repito, claro, na semana que vem, só para você já começar com a introdução, se ambientar, e se Deus quiser também estar na próxima semana, e assim a gente completar essa mensagem de hoje com todo o conteúdo dessa parte de texto que é muito rica, que é muito rico. Então veja bem, uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que tem esse título? Porque justamente é o que vem acontecendo desde a descida do Espírito Santo. Os atos que nós vemos registrados no livro de Atos, e por isso tem esse nome, porque são atos, são ações, e o nome do livro é Atos dos Apóstolos. E eu já disse isso, até por falar em Atos mais de uma vez aqui, mas alguns dizem que, na verdade, o título do livro deveria ser Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Porque quem age aqui é o Senhor, através do seu Espírito, é o Espírito Santo de Deus que está agindo na vida da comunidade, na vida dos crentes, na vida de toda aquela sociedade, fazendo coisas extremamente diferentes e maravilhosas, a ponto realmente de chocarem tanto aqueles que eram da parte de Cristo, quanto também os contrários. Eles ficavam chocados com os milagres e também as ações do Espírito Santo que eram feitas através dos discípulos de Jesus. Eles eram os instrumentos de Deus para que tais coisas ocorressem. Mas, pois bem, vamos pensar numa igreja cheia do Espírito Santo, mas antes de pensar na igreja como um todo, eu quero que você aplique isso a você. Lembra até que nós cantamos, a começar em mim, porque da mesma forma, como a gente deseja que para um bom relacionamento o outro tome as iniciativas, para que a gente viva bem, a Bíblia diz que deve começar em mim mesmo, essas condições. E com relação a ser cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, e você pode escrever como quiser, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo para você? É uma igreja que louva ao Senhor. Então comece você a louvar ao Senhor. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está envolvida na obra, que dá a sua vida ao trabalho, ao serviço. Pois bem, comece você a dedicar-se ao trabalho e ao serviço. Geralmente a gente vê, quando há alguma crítica com relação a uma ação ou outra, geralmente começa a partir da pessoa que, ao contrário do envolver-se ou do louvar, etc., é a pessoa que justamente não está envolvida, ou não louva, ou não tem interesse em estar com a comunidade, servindo ao Senhor. Geralmente é aí que começa realmente algumas dessas coisas. Mas pense em você agora. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que começa em você cheio do Espírito Santo. E a partir disso, então, pense tudo com relação à sua vida relacionada àquilo que eu vou mencionar nesse instante. Então, a primeira coisa que esses irmãos fizeram, Pedro e João, foi agora dirigir-se aos seus outros irmãos. Está no verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que uma igreja ou alguém cheio do Espírito Santo, ele está junto dos irmãos. Eles recorreram aos irmãos. Eles, ameaçados, voltaram para o seio da igreja, voltaram para compartilhar aquilo que era negativo a princípio, mas ao mesmo tempo para buscarem conforto e consolo na coragem dos demais irmãos que realmente, juntos com oração, trouxeram ao coração de João e Pedro certamente o alento necessário para continuarem a caminhada. Porque é no meio dos irmãos que nós encontramos o encorajamento necessário para seguirmos a nossa vida. A igreja não é apenas um objeto de adoração ao Senhor, pois ela realmente foi chamada para isso, é o principal objetivo da igreja, é adorar a Deus, pense sempre nisso. No entanto, Deus deixou a igreja para que ela seja fonte de consolo, fonte de entusiasmo, fonte de direção para qualquer irmão e todo aquele que professa o nome de Cristo. Nós estamos vivendo dias, eu penso assim, cada vez mais difíceis pela condição que nós vivemos no trato de encontro de pessoas. Todos nós nos encontramos com alguém, todos nós temos essa necessidade no nosso coração, nós temos nossos grupos, inclusive sociais, sejam amigos
pessoas de um mesmo hobby, por exemplo, né? Ou pessoas linkadas a uma área de trabalho, onde nós temos uma intimidade e muitas vezes nos encontramos com eles ao longo da vida, né? Mas para que a nossa vida cristã realmente seja uma vida sadia, uma vida bem alimentada, uma vida robusta, Deus deixou a igreja. Nós não vamos encontrar absolutamente nenhum alimento de decorrência espiritual em qualquer outro grupo, a não ser quando estamos no seio da igreja. Deus nos consola individualmente, com certeza. Deus realmente fala ao nosso coração individualmente, sem dúvidas. Mas Deus faz muitas coisas através dos irmãos e através da igreja. Observe que poderiam apenas ser homens sozinhos ao longo da caminhada em Atos, e tudo deveria realmente estar indo de vento em popa, mas a todo tempo há sempre um grupo de irmãos. Todas as vezes, inclusive, que Paulo ficou sozinho, né, abandonado pelos irmãos, ele sentiu isso no seu coração. Porque mesmo o apóstolo Paulo, com toda a sua envergadura, né, com todas as suas condições espirituais, não porque era mais forte do que nós, mas porque realmente alcançou a graça de Deus para ser um ministro do Evangelho, num momento tão difícil da história, mas ao mesmo tempo tão desafiador, ele também sentia no seu coração as necessidades de estar com a igreja, tinha desejo de ver a igreja, de estar com o povo, né? Quando alguns dos seus cooperadores o deixou, ele realmente sentiu isso profundamente no seu coração. A igreja é o lugar onde nós devemos estar. Recorrer aos irmãos é necessário. Estar no meio do povo é alento. Caminhar com a igreja é a certeza de que realmente Deus nutre a nossa vida quando nós estamos com nossos irmãos. Quando eu estava no quartel, isso faz muito tempo, né? 1995, havia uma frase, algumas autoridades diziam o seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Mas a conotação lá era diferente. A ideia era não ser percebido de uma forma que pudesse, a partir daí, haver exigências com relação a gente por causa de deixarmos-nos à vista. A ideia era ficar realmente bem camufladinho mesmo. Mas na igreja é diferente. Quem não é visto na igreja, não é lembrado. Não é uma nem duas vezes que às vezes eu digo, vamos orar pelo fulano, alguém me pergunta, mas quem que é o fulano? Aquele irmãozinho, que às vezes vem e senta lá no fundo. Não lembro. Ele não é visto e, portanto, não é lembrado. Hoje, algumas pessoas que não estão conosco ou caminhando com a gente e pedem orações, mas a igreja não se lembra mais dele. Agora, quando eu disser que alguém que realmente caminha com o corpo, tanto é que muitos momentos da história nós já fizemos, inclusive, tanto vigílias quanto também dias de consagração pela vida de uma pessoa só, porque ele era muito bem quisto pela vida da igreja, era conhecido da igreja. Eu posso lembrar, se os irmãos quiserem, lembram do Júnior, agora mora em Navegantes, já vem menos, mas não tem vindo aqui, claro, né? Mas quando ele tocava no louvor e acidentou-se, a igreja se moveu, o coração da igreja se comoveu pela vida dele, todos nós entramos em oração, a igreja sabia quem era, o povo orou, se consagrou, jejuou, intercedeu, e Deus então o livrou da morte. Mas quando alguém não participa, quando alguém não está junto, cai no esquecimento. Cai no esquecimento da igreja. Por isso é importante estarmos no meio do povo de Deus. João e Pedro imediatamente chegam diante da igreja e dizem, gente, a gente foi ameaçado. Quiseram calar a nossa boca. Mas aqui trago para vocês realmente o testemunho do que nós dissemos a ele. Vocês devem achar, ou melhor, vocês devem entender o que realmente devemos fazer. Devemos ouvir a Deus ou ouvir a vocês? E a partir desse testemunho, da própria ousadia e coragem de Pedro, os irmãos entram também nessa condição e corajosamente fazem uma oração ao Senhor exemplar para a nossa vida. O nosso lugar é na igreja, é no meio do rebanho, é no meio do corpo de Cristo. Algumas pessoas se têm por excluídas ou se sentem excluídas porque talvez não são mais lembradas, mas elas se excluíram. Você precisa, acima de tudo, como diz a Escritura, não cair no gosto, do costume de alguns que deixam de congregar.
A Bíblia diz: não deixemos de congregar, de estarmos juntos, porque isso é saúde para a nossa vida. E por mais que estejamos com o coração às vezes abatido, aflito, e por mais que às vezes a nossa vontade é de não congregar, congregar é segurança para a nossa vida. O exemplo claro da brasa fora do braseiro, né, deixa tudo bem claro para a gente, né? A brasa fora do braseiro se apaga, diminui a sua intensidade, abafa ainda mais o seu calor, a ponto de poder vir a esfriar-se e não servir mais para absolutamente nada. Mas o cheio do Espírito Santo quer estar no meio do povo, quer estar com a igreja, quer realmente estar com os irmãos. Isso é saúde para a nossa vida, isso é o que os irmãos fizeram. A todo tempo estavam juntos. Pode observar. Os encontros, as reuniões, né, o fato deles estarem entrelaçados, ocupa bastante parte, bastante espaço, melhor dizendo, na vida cotidiana cristã desses irmãos. Bastante espaço. Isso é saúde, isso é vida, isso é igreja. Isso faz com que realmente não só venhamos a estarmos cheios do Espírito Santo, mas nos enchermos ainda mais. Foi o que aconteceu no final do nosso texto. Segundo, né? A segunda coisa que eles fazem é recorrer à oração. É recorrer à oração. Dificuldades todos nós temos, aflições nós temos, ameaças talvez, castigos por algumas razões talvez, né? Algumas coisas nós enfrentamos ao longo da caminhada. E a grande arma que Deus deixou para a nossa vida não são as leis desse país, não são armamentos bélicos, não é nenhuma outra coisa que possa nos defender tanto quanto a oração. Tão simples, né? Tão, para nós, natural, né? Quem que não ora todos os dias, né? É difícil não fazer isso, a gente ora andando, ora dirigindo, ora todo o tempo, né? Então ela é tão simples, pensando nesse aspecto, né? Ela está tão no nosso dia a dia, ela é tão corriqueira entre a nossa vida, que às vezes nós não imaginamos que estamos, né, com as nossas mãos, ou tendo na nossa vida, nas nossas mãos, uma arma tão poderosa, uma arma tão potente, uma arma tão espiritual, né? A gente fala em arma no sentido, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Mas no bom sentido, né? Pense nisso, tá bom? A oração foi o veículo que Deus nos deixou para nós adentrarmos a sua presença com relação às nossas, inclusive, petições. A oração é um veículo onde nós nos conduzimos ao Senhor, nos dirigimos a Ele. E nós colocamos todas as causas recorrentes da nossa vida aí, sempre, através da oração. Mas por ela ser tão comum na nossa vida já, por termos algum tempo de vida cristã, inclusive, nós às vezes não enxergamos ela com esse potencial. Não enxergamos. Tanto é que às vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, né? Com o grito, né? Queremos resolver as coisas nos impondo diante de alguma situação, nos impondo diante das ameaças, né? Hoje em dia nós somos mais espertos talvez, a mídia nos ajuda muito, as próprias leis nós conhecemos um pouco, né? Se alguém pisa no nosso calo, nós já sabemos muito bem como nos defendermos. E quando a gente não sabe, a gente dá uns gritos, né? Que é para tentar ganhar no grito, mesmo não tendo razão, né? As pessoas fazem isso, né? Tem um monte de gente que faz assim, né? Mas o que os discípulos fizeram? É claro que eles se defenderam, eles falaram por causa do nome de Jesus, mas não por causa de si próprio. Eles não disseram: olha se vocês botar o dedo em nós, hein? Não falaram nada. Eles só disseram: olha, vocês julguem se é lícito a gente deixar de falar o nome de Jesus. A gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. E eles se defenderam por causa do Evangelho, não deles próprios, né? Aí o que fizeram? Vamos orar. A arma do crente é a oração. O veículo pelo qual Deus alcança a nossa vida com poder e maravilhas é a oração. Mas como ela é corriqueira na nossa vida, às vezes nós não enxergamos esse potencial e não colocamos diante de Deus realmente aquilo que é necessário em oração. Mas os discípulos não. A igreja cheia do Espírito Santo dobrou os seus joelhos perante o Criador, diante das ameaças que sofriam. E largamente, diz o texto que unanimemente, né? Veja comigo o verso 24: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então, primeiro eles se achegam à igreja. A igreja é a fonte do alimento que faz com que a fé seja renovada, seja reabilitada, onde o conforto, o consolo, onde a direção, onde realmente
os sentimentos do coração, da alma e da vida são restabelecidos. Eles voltam então para o seio da igreja. Não existe nada mais confortável, né, do que estar no meio de pessoas que também amam a Deus, que compreendem o Senhor. E ali eles então começam a levantar a voz em oração, unânimes. A comunidade concorda com eles, as pessoas concordam com o pedido, as pessoas entendem da mesma forma, as pessoas sabem o que eles passaram, e eles têm o mesmo desejo no coração, a mesma vontade, a mesma súplica, a mesma colocação de assunto diante do Senhor, e eles oram a Deus, cheios do Espírito Santo, com vontade agora de saber do Senhor, ou obter do Senhor a resposta de suas orações. Essa é a segunda coisa que eles fazem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ou alguém cheio do Espírito Santo, está sempre congregado, está com os irmãos, está com a igreja. Alguém cheio do Espírito Santo, quando é necessário, recorre, inclusive junto da igreja também, quando preciso, a Deus em oração. Está em oração. A sua oração é uma só. A oração aqui representada, né, como uma só, é realmente não só as palavras por um pedido, mas a própria ideia do povo de Deus está caminhando junto, está caminhando no mesmo pensamento, ter os mesmos objetivos, o mesmo alvo, ter a mesma meta, a mesma direção. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela realmente sabe o que quer e ela caminha nessa mesma direção. E em terceiro e último lugar, para nós pensarmos, quando os discípulos oram, quando a igreja ora, eles recorrem a algo maravilhoso em Deus, que é a sua soberania. Essa oração aqui, nós temos o conteúdo dela, né? É uma oração recheada de confiança, de certezas, é uma oração recheada de doutrina, é uma oração recheada de teologia, é uma oração sadia, é uma oração perfeita, é uma oração maravilhosa, é uma oração realizada por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Observe que eles não pedem nada para si próprios. O desejo deles não é a proteção de Deus. Se fosse nós, né? Ai, Senhor, me ajuda, me protege, socorro, né? Estão me ameaçando, meu Deus, faz alguma coisa, Senhor. Essa seria a nossa oração de temor, a nossa oração de não aceitação de empobrecer em alguma coisa material, a nossa oração de livramento físico, né? Em detrimento da palavra de Deus, melhor ficar fisicamente sadio e a palavra de Deus depois a gente dá um jeito, né? Pregação do Evangelho, melhor me calar, né? Não vou falar, porque pode mexer com alguém, né? Ou pode alguém ficar triste, né? Às vezes a gente faz isso até pessoalmente, não vou dizer isso por irmão, é uma verdade, ele está errado, mas eu não vou dizer porque ele vai ficar triste. É claro que tem que saber como dizer, etc, né? As palavras que você vai usar, depende da pessoa, se ela aceita então o ensino, se ela aceita a repreensão. Claro, tem uma série de condições, né? Mas às vezes a gente se cala, né? Não vou dizer nada, pode ficar chateado, né? Ele está fazendo errado, mas eu não vou dizer nada, deixa ele no erro dele e eu fico quieto aqui, porque senão eu vou criar um atrito com meu irmão, embora ele está indo para o inferno, mas não tem problema, né? O importante é que a gente não tenha nenhum problema maior, né? E a gente deixa então, por segurança de nós mesmos, da nossa emoção, da nossa vida, a gente, né, quer ficar a nossa vida aqui, né? Mas eles não quiseram preservar a vida. Eles não se importaram com se iam ser ameaçados, se iam ser presos, e realmente boa parte deles morreram por causa do Evangelho, né? O fato é que eles fazem uma oração pautados, eles recorrem à soberania de Deus, ao poder de Deus. Estes sim, né, oram a um Deus todo-poderoso, né? Alguns de nós às vezes oram a um Deus frágil, a um Deus fraco, né? Alguns oram a um Deus que é serviçal, né? Senhor, faz isso e faz aquilo. Senhor, nós determinamos que o Senhor faça isso. É uma oração errada. É uma oração, ninguém determina nada que Deus faz. Ele é soberano e faz o que Ele quer. O que os discípulos fizeram na sua oração era assim: Senhor pode até fazer uns milagres aí, mas nós nos submetemos completamente à Tua vontade. O nome que deve ser glorificado é o nome de Jesus. O Deus que deve ser visto em decorrência de toda essa situação é o Deus dos céus Todo-Poderoso. E eles reconhecem que não só esse momento das suas vidas, né, está sob a tutela soberana de Deus, mas até mesmo eventos cruciais da história no que concerne a Cristo Jesus. Vamos ler a oração dele só para a gente lembrar.
No verso 24 ainda, unânimes levantaram a voz, o que disseram? Tu, soberano Senhor. Só essa palavra já exprime o conteúdo da oração desses irmãos. Que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Observe, tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma. Contra nós? Não, contra o Senhor e o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, quem se levantou? Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, para fazerem o quê? Tudo o que a mão de Deus e o seu propósito predeterminaram. Absolutamente, na oração deles fica claro que foi feito alguma coisa fora da vontade de Deus. Em nenhum momento. Eles têm certeza plena e absoluta que toda a história que envolveu Jesus foi um propósito divino, foi predeterminado, planejado, articulado e executado pelo soberano Senhor da história. Isso significa que também nós, ao orarmos ao Senhor, precisamos buscar, procurar palavras que engrandeçam o nome de Deus, que o reconheçam como esse soberano Senhor, para que a oração, embora eles pediram sim, pedir não é pecado, mesmo que não venhamos a pedir, mas dissermos o que Deus é e confiarmos a nossa vida a Ele, realmente sabemos que Ele vai executar todas as coisas que estão no seu propósito para com a nossa vida. Alguém cheio do Espírito Santo reconhece isso, Deus que tem sobre a sua vida, e não olha apenas para as suas necessidades, suas carências, de forma a se consumir por elas. Não é que a gente não pode dizer a Deus, Senhor, o Senhor sabe as minhas necessidades. Pode, Deus sabe mesmo. Mas aqui o que está em jogo não é a vida dos discípulos, mas o bom nome de Jesus. Não é as necessidades básicas dos apóstolos, mas a glória do nome de Jesus. É a ação que leva ao conhecimento da causa de Cristo. É a menção, a proclamação, o testemunho da salvação que não pode haver em nenhum outro nome, como já disse Pedro no seu terceiro discurso, a não ser no nome de Cristo Jesus. E a oração deles é pautada numa teologia sadia. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele dirige tudo na nossa vida. Que Ele é Senhor da história. Que a nossa vida seja para magnificar, para realmente mostrar o poder que há no nome de Jesus. A nossa vida deve estar a serviço de Deus e não Deus ao nosso serviço. A nossa vida deve estar a que o nome de Cristo seja glorificado e não que Cristo seja apenas aquele que ajuda todos os necessitados a resolverem os seus problemas. Veja, digo isso para contraste, não é que Deus não nos ajuda a resolver os nossos problemas, é claro que ajuda, A misericórdia dele é algo espetacular e maravilhoso, Indizível, não dá para descrever com facilidade. Porém, um coração sadio, um coração cheio do Espírito Santo, tem essa meta, esse objetivo, tem esse desejo, tem isso como primor na sua vida, a respeito do Deus Todo-Poderoso sendo proclamado e testemunhado. Então, 3 coisas acontecem na vida desses irmãos. Primeiro, eles recorrem a outros irmãos, eles desejam estar com a comunidade é fonte realmente de sustento para as suas vidas e para as suas almas. Segundo, eles recorrem à oração, meio, veículo pelo qual Deus instituiu a que nós nos achegássemos a Ele a todo momento da nossa vida. Terceiro, eles recorrem à soberania de Deus, à predeterminação de Deus, a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, a um Deus que governa realmente, um Deus que dirige. Ele é criador dos céus, da terra e do mar e tudo o que neles há, diz o verso 24 no final. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus com quem nós podemos realmente sim contar também. Esse é o Deus que nós devemos glorificar. Esse é o Deus soberano e supremo ao longo de toda a história, inclusive a história da nossa vida. Qual foi o resultado disso na vida deles?
ainda tem mais resultados na quinta que vem. Mas qual foi o resultado na vida desses homens quando eles assim agiram? Quando eles estavam com a igreja, quando eles recorreram à oração, e quando nessa oração o nome de Deus foi mais importante do que todas as coisas, inclusive a sua própria vida. Diz o verso 31 que depois que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É aquela coisa, quanto mais cheio vai ficar. Quanto mais tem, mais é dado. Quanto mais eles estavam com a vida debaixo dessa ação espiritual, do próprio Espírito Santo de Deus, mais o Espírito Santo vinha sobre eles, mais o Espírito Santo tomava a vida deles, mais o Espírito Santo agia sobre eles, mais o Espírito Santo agia através deles. E é por isso que a Bíblia diz que eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, porque pensavam diferente do homem comum, pensavam diferente do habitante dessa terra, tinham ações que eram realmente diferentes da vida comum da sociedade. E nós, vivendo também nessa sociedade, vivendo num mundo cheio de suas dificuldades, algumas ameaças não aparentes, ameaças contra o Evangelho, ameaças contra os cristãos, ameaça contra a nossa vida de fé, ideologias que se achegam ao longo da nossa caminhada para fazer dissolver a nossa comunhão, para fazer com que a oração seja deixada de lado, e para que o bom nome do Senhor seja desonrado. Só homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem, dentro da sua geração, dentro da sua sociedade, dentro do seu meio de vida, realmente ser instrumento nas mãos de Deus para que o Senhor seja glorificado, para que realmente o Evangelho caminhe, para que o Espírito Santo pratique os seus atos através dessas vidas. Que nós possamos realmente, meus irmãos, entender que apesar de muitos recursos para nós não precisarmos estar na igreja, devemos estar juntos dos irmãos sempre. Devemos estar em comunhão, devemos estar envolvidos, devemos ter a igreja realmente como ela é, a noiva de Cristo, corpo de Cristo, a qual nós fazemos parte. Seja sempre em comunhão, sempre presente, não só presente no sentido de estar visível na igreja local, no banco do culto de quinta ou domingo, mas a dar a sua vida, a estar em contato com os irmãos, a empreender alguma obra, a realizar algum serviço, a fazer parte do corpo, não só a estar junto do corpo no sentido físico, mas a estar realmente entranhado, enviscerado no corpo de Cristo, na igreja de Deus, para que você faça parte piamente dessas condições. Busque ao Senhor a todo tempo na sua vida, ore a Deus. Use esse recurso, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preguiça, abra o seu coração, não tenha muitas vezes aquele pensamento que tem que ter o local ideal, só vou fazer oração quando eu chegar em casa. Não, faça já, imediatamente ore ao Senhor, diga ao Senhor aquilo que se vai na sua vida e você precisa, mas sobretudo faça isso com sabedoria, observe realmente a palavra de Deus e o que ela diz que Deus é. Comece exaltando ao Senhor. Às vezes não dá tempo porque é uma oração de urgência, Senhor, me ajude e me socorre lá. Mas às vezes você pode dizer: Senhor, Tu és um Deus realmente poderoso e soberano. Acredite piamente enquanto orar que não existe nada, absolutamente nada aconteceu na sua vida sem o consentimento de Deus, nada. E tudo tem um propósito, um proveito, mas isso a gente vê na próxima quinta-feira, para que você não só seja agora, mas fique mais e mais e mais cheio do Espírito Santo na sua vida. Amém? E o nome de Deus seja glorificado por você. Feche seus olhos, louve ao Senhor. Em seguida vamos cantar uma canção dando glórias ao nome do nosso Deus soberano. Querido Deus, obrigado, Senhor. Estamos juntos nesse instante, podemos mais uma vez ler um pedacinho
deste livro de Atos, ó Deus, essa parte de relato histórico que traz, ó Deus, realmente uma história maravilhosa que viveram os discípulos, naquele momento sim perigosa, naquele momento sim desafiadora, mas também, Senhor, que inspiradora, uma história, Senhor, maravilhosa, que traz aos nossos corações realmente aquilo para a qual nós fomos chamados, a sermos servos do Senhor, a sermos discípulos de Cristo, a sermos apóstolos do Senhor Jesus, a sermos homens e mulheres, ó Deus, que fazem a vontade do Senhor, e assim possamos, ó Deus, nesse instante realmente recorrer a Ti, Senhor, para que o Espírito Santo encha o nosso coração, encha a nossa vida, o Espírito Santo dirija-nos, ó Deus, para que nessa sociedade tão falha, tão pecadora, tão necessitada de uma palavra do Senhor, sejamos nós os instrumentos nas Tuas mãos, para que o Senhor seja reconhecido como Deus soberano, que controla todas as coisas, ó Deus, não Deus das religiões, não Deus, ó Pai, que se tem pregado por aí, Senhor, não um Deus que atende pessoas necessitadas de riqueza, não um Deus apenas que faz curas físicas, mas um Deus que é soberano na história, um Deus que está governando este mundo, um Deus que conduz, ó Pai, a história da humanidade para um evento final, Senhor, onde Cristo reinará sobre todas as coisas. Uma história, Senhor, poderosa, uma história maravilhosa, uma história, Senhor, que não se termina, mas estaremos contigo para sempre na eternidade. Pai querido, que isso esteja no nosso coração, na nossa vida, e sem temor ao Deus do homem, sem temor ao Deus da vida, sem temor ao Deus de uma sociedade cheia de ideologias e que não te ama, venhamos nós a sermos instrumentos, testemunhas vivas, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. Oramos nessa noite, Senhor, mas não para pedir algo para nós agora, mas para pedir, sim, por nós, mas no sentido de que o Senhor, meu Pai, venha ser glorificado através da nossa vida, que tenhamos em máxima o Senhor e não nós mesmos, ó Deus, que possamos realmente trabalhar sim, fazer algumas coisas na nossa vida sim, temos o nosso lazer sim, ó Pai, mas que tudo venha para refletir a Tua glória sobre a nossa vida, tudo seja, ó Deus, para o agrado do Teu nome e também para a proclamação do grande Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, queremos Te glorificar nessa noite, Te exaltar e reconhecer o Senhor como soberano na nossa vida, em comunhão uns com os outros, declarar que só o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Damos a Ti toda a glória, todo o louvor que Te é devido nesta hora. Amém e amém, Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus queridos.